líder? Seja bem-vindo ao 4º episódio da nossa série Novas Habilidades para um Líder de Sucesso. Nessa série, eu tô te explicando quais são as habilidades imprescindíveis para líderes que querem continuar sendo relevantes, empregáveis e admirados como líderes nessa era de transformação que a gente está vivendo. Gente, não é bolinho, a gente está vivendo realmente uma mudança de chave, me parece, na humanidade, né? Causado pelas tecnologias exponenciais que estão mudando a nossa forma da gente se comunicar. Pensa lá no Facebook, no WhatsApp, como que era há 5, 10 anos atrás? Pensa como as coisas eram diferentes. E isso não é trivial, gente. Isso muda a forma como a gente enxerga a vida, muda nossas relações de trabalho e muda as habilidades que a gente tem que ter para continuar sendo relevante nesse momento. Então, vamos aprofundar um pouquinho sobre esse conceito de adaptabilidade para você, líder. Por que precisamos ser adaptáveis? Porque o nosso mundo é VUCA. Você sabe o que isso significa? VUCA é um acrônimo que nasceu lá no mundo do exército americano, mas que foi usado por muito tempo para tentar traduzir a complexidade que a gente está vivendo hoje. O V é de volátil, o U de incerto em inglês, o C de complexo e o A de ambíguo. Olha só que palavras complexas, mas é justamente porque a gente quer tentar traduzir esse mundo em constante transformação. Isso tá difícil de prever o que vai acontecer, porque o mundo é volátil, ele muda a cada instante, ele é incerto, ele é ambíguo, ele é complexo, tem muita variável hoje, tanto para a gente como pessoa, quanto para os negócios, para conseguir prever o próximo passo. Por isso, gente, é que ganha muita importância a capacidade de ser adaptável. Porque se tá difícil prever o próximo passo, não quer dizer que a gente não tenha que planejar, não quer dizer que a gente não tenha que tentar enxergar esse próximo passo. Mas, se aquele passo que você deu não for o melhor, se tiver que fazer uma mudança de rota no meio do caminho, a gente tem que ter processos e temos que ser pessoas adaptáveis para não sofrer nesse meio tempo. Por isso que o assunto e a habilidade de adaptabilidade ganha tanta importância. E eu queria trazer aqui um conceito que é o do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil e a agilidade é um modelo de gestão que trouxe algumas respostas para esse mundo complexo que a gente está vivendo. Afinal de contas, gente, se o mundo está mudando, a gestão também precisa mudar. Tá? Não fica na ilusão de que você, há 20 anos atrás, liderava de um jeito e agora você pode continuar exatamente do seu jeitinho que tudo vai continuar bem. Desculpa te dizer, mas não vai. Se você não evoluir o seu modelo de gestão de acordo com a evolução do cenário, do ambiente que a gente está vivendo, você vai ficar obsoleto muito rapidamente. E eu quero focar aqui no 4º valor desse Manifesto Ágil, que diz que é mais importante responder a mudanças do que seguir um plano. Reparem, gente, que nós não estamos dizendo aqui que nós não temos que ter um plano. Mas mais importante do que ter um plano, visto que é difícil ter visibilidade do que vai muito longe do nosso olhar, você precisa ser adaptável. Isso é, eu preciso ter capacidade de responder a mudanças mais do que fazer um plano. Então, eu faço um plano, sim, mas eu tenho que ter capacidade de entender, gente, o mundo está mudando constantemente. Se esse passo que a gente der, esse caminho que a gente escolheu não foi o melhor, eu tenho que ter rapidez, agilidade, adaptabilidade, flexibilidade para conseguir fazer uma mudança de rota rapidamente e sem dor. Por quê, gente? Porque pensa o seguinte, se a cada mudança, para um mundo que muda constantemente, a gente tiver que sofrer, a gente tiver que ficar estressado, pensa numa avalanche de estresse que vai virar a nossa vida. E eu quero te falar um pouquinho sobre isso. Existe uma teoria da psicologia de gestão da mudança, psicologia e administração, que diz o seguinte:
que toda pessoa para a qual é imposta uma mudança, né, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ela passa por essa curva da mudança. Isso é, primeiro a pessoa entra num choque, ela passa por um processo de negação, tipo, ei, não precisamos mudar não, precisamos mudar não. Aí ela vai começar a ficar com raiva, insegura, afinal de contas, toda mudança traz algumas perdas, ela vai tentar barganhar, dizendo, não, veja bem, acho que a gente não precisa mudar, até que ela se dá por vencida e pensa, ai, tá bom, então acho que eu não tenho mais o que fazer mesmo. E aí ela passa a aceitar a mudança e a agir de acordo com aquele novo cenário. Mas perceba, gente, como essa curva da mudança é sofrida. Ela diz que todas essas emoções passam dentro da gente para que a gente aceite uma mudança. E o que está se pedindo de nós profissionais do século XXI? Que a gente mude a nossa mentalidade e tenha uma mentalidade de aprendizagem, curiosidade e experimentação. O que é isso? Bom, partindo do princípio que a mudança vai acontecer e ela é inevitável, não adianta ficar resistindo à mudança. Se vier uma mudança no cenário, mudou alguma coisa na minha empresa, eu tenho que me adaptar. Mudou alguma coisa porque o cliente mudou de ideia, eu tenho que me adaptar. Mudou alguma coisa na minha vida pessoal, eu tenho que me adaptar. A gente tem que ter uma mente curiosa, para entender aquilo como uma oportunidade de aprender coisas novas. Eu tenho que estar aberto a experimentar aquela nova realidade. Ao invés de negar, de ficar deprimido, de resistir, ficar chateado, a gente tem que dizer, opa, vamos experimentar. Não custa nada experimentar. Sabe aquela história do não a gente já tem? Então não custa nada. E se a gente experimentar um jeito diferente de fazer? Né? E a partir disso, deu certo, segue a vida. Não deu certo, usa aquilo como uma oportunidade de aprendizado. E tenta de novo, aprende de novo e tenta de novo e aprende de novo. Esse é o ciclo virtuoso de uma pessoa que é adaptável, que não precisa passar por todo aquele processo de negação a cada mudança que chega na vida. Por quê, gente? Porque já não basta mais ser resiliente. Lembra do conceito de resiliência? Que é aquele conceito do bambu, que você faz uma pressão sobre ele, ele se curva, mas quando sai aquela força de cima dele, ele, volta para o lugar. Isso quer dizer resiliência. Ele consegue atravessar tempos de pressão, tempos de dificuldade e consegue permanecer ali no lugarzinho que ele estava antes. Mas o que a gente precisa agora não é só de gente resiliente. Claro que a resiliência continua tendo seu valor, mas a gente precisa de gente antifrágil. O que é antifragilidade? A correlação que eu faço aqui é com o músculo. O músculo, pensa em alguém malhando lá na academia. Quanto mais pressão, quanto mais força se faz sobre o músculo, mais forte ele fica, porque ele faz um processo de aprendizagem e a partir da aprendizagem ele adquire novas habilidades. E é isso que a gente precisa dos profissionais de hoje, gente, é a antifragilidade, é usar a dificuldade e o caos para gerar novos aprendizados, é aprender constantemente, é ficar constantemente nesse círculo virtuoso e não a cada mudança da vida ter que passar por um ciclo de estresse, negação e de uma turbulência emocional gigantesca. Então, gente, se abra para o novo, se abra para ser adaptável, curioso e para experimentar novas possibilidades. Na prática, gente, a gente precisa de muita inteligência emocional para conseguir fazer isso, porque existe uma tendência natural da gente ficar, querer ficar no quentinho ali da nossa zona de conforto. Agora que eu ajustei o meu processo, vem uma mudança. Agora que eu aprendi isso aqui, eu vou ter que aprender outra coisa. Dá um certo cansaço, né? Mas a gente precisa mudar a chavinha
Ao invés de pensar, eu tenho que aprender de novo, nossa, que legal, eu tenho que aprender de novo. Olha que coisa legal, porque eu vou poder evoluir como pessoa e me transformar em alguém melhor. E para isso, gente, precisa sim de muita inteligência emocional. Mas vale a pena, porque se você for adaptável e antifrágil, a cada mudança, a cada tempestade que vier, você vai se tornar como um músculo cada vez mais forte, um profissional cada vez mais admirado e mais empregável nesse mundo em que mudança é o nome do jogo, pessoal. E aí, o que você acha? Como é que você avalia a sua adaptabilidade, a sua antifragilidade? Quando tem alguma mudança que acontece ao seu redor, você está sendo capaz de imprimir no seu time o otimismo necessário para aquela mudança? Ou você é o cara que é o primeiro a reclamar quando acontece uma mudança? Você precisa ser exemplo de antifragilidade e adaptabilidade. E você precisa refletir junto com o seu time como que vocês podem pensar num processo também adaptável. Precisa ter as regras, os procedimentos, os processos? Claro que sim, né, gente? Senão vira uma anarquia. Mas os processos precisam responder à mudança mais do que seguir um plano. Isso é ser adaptável, isso é ser ágil. Então reflete bem, como é que está o teu processo? Como é que está a tua receptividade à mudança? Como é que você está trabalhando isso com o seu time? Eu espero que isso tenha te feito refletir e que cada vez mais você seja mais adaptável e adquira habilidades que te façam mais relevantes, mais admirado e mais empregável nesse mundo complexo que a gente está vivendo. Faça isso e seja um líder incrível. Muito obrigada pela companhia até aqui. Te espero no próximo episódio e comenta comigo aí o que você achou, o que você aprendeu desse episódio. Um beijo e até a próxima.